Olá, gente. Uma boa tarde a todos os irmãos. Eu venho aqui neste momento para fazer um convite a você para um grande culto que teremos hoje a partir das 19h30 aqui no Jardim Três Pinheiro 289, na rua principal aqui na José Castagnaro. Deus abençoe a irmã Cátia Miranda, aí de Curitiba. Irmã Jandira Silva, Paz do Senhor, Deus abençoe. E além também de fazer o convite a você que pode estar com a gente hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero compartilhar com vocês para a edificação da sua fé, para te levantar, porque na nossa caminhada muitas coisas acontecem, às vezes situações, lutas, problemas que é uma coisa de todos, e acabamos, neste momento que estamos lutando com dificuldade, acabamos dando ouvido a pessoas que não deveríamos ouvir. Eu quero ler aqui com vocês, enquanto os outros vão chegando, os outros amigos aí vão chegando. Eu tenho minha Bíblia aberta aqui no livro de Números. Amém. As pessoas estão aqui comunicando comigo aqui. Eu estou tentando também responder. Amém, irmã Jandira. Livro de Números, capítulo 13. Eu vou ler do 13 aqui, vou passar para o capítulo 14 também. Uma palavra tremenda que eu quero que você ouça ela e edifique a sua vida. Tem ministrado muito a minha vida essa palavra. Tem ministrado, são coisas que eu ministro à igreja no geral. São coisas que eu tenho alimentado o povo de Deus. E com isso, é o que Deus tem falado conosco, e por toda a Bíblia está falando sobre esse item tão importante. No capítulo 13, no verso 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome. Os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estaturas. Também vimos ali gigante, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. No verso 14, capítulo 14, verso 1, continua dizendo assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Escute bem isso, meus irmãos. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito?
diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Escute isso. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram a sua roupa e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, escute isso, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ouçam isso. Deus fez uma promessa a este povo. Quando estava tirando através de Moisés, disse: eu colocarei vocês em uma terra abençoada, terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade. Eu darei a vocês o que tiraram de vocês, eu devolverei a vocês aquilo que tomaram de vocês. Vou colocar vocês em uma terra próspera, uma terra que a semente será respondida, brotará, crescerá. Vocês começarão colhendo aquilo que não implantaram. É uma terra de promessa. A Bíblia nos fala que Deus mandou Moisés enviar 12 capitães, homens que lideravam, que representavam cada tribo. Foram os 12 por 40 dias, espiaram aquela terra, observaram tudo, trouxeram de lá grandes frutos, ao ponto de 2 homens, precisar de 2 homens para carregar um cacho de uva. Uma terra tremendamente abençoada. Agora a Bíblia fala que eles também viram o tamanho dos homens. Eram homens gigantes, homens grandes, de estatura grande. Escute bem o que eu quero lhe dizer. Quando eles retornaram, esses 10 homens, exceto Josué e Caleb, trouxeram a má fama da cidade, a má fama da terra, dizendo: essa terra é terrível, nós não poderemos possuí-la. Para começar, os seus moradores é inumerável, são gigantes, são homens mais capazes do que nós. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles, somos nada. A Bíblia nos fala que eles falaram tantas coisas que o povo chorou. O povo entrou em desespero, dizendo: porque o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos matar nesse deserto? O Senhor nos trouxe de lá para entregar as nossas mulheres a esses monstros, os nossos filhos como presa. Não seria melhor morrer aqui? Não seria melhor voltar ao Egito? Vamos levantar um capitão, alguém que nos lidere no caminho de volta. Escute isso. Satanás sempre terá um capitão para te conduzir de volta, para você não alcançar. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente a incredulidade também vem por ouvir pessoas. Ouvir pessoas que não têm fé. Ouvir pessoas que são desviados. Ouvir pessoas que não andam com Deus. Se você quer ter a tua fé alimentada, não fique andando atrás de pessoas que já negaram a fé. Pessoas que se dizem inteligentes.
Porque existe muitos que se dizem inteligentes, que acreditam em qualquer coisa que alguns estudos diz, menos no que a Bíblia diz. São pessoas que estão prontos a ser usados por Satanás para te conduzir de volta para o Egito. A terra da promessa, o lugar de provisão que Deus te prometeu está tão perto. Mas Satanás prepara sempre as pessoas quando você está vulnerável, quando você está lutando. Alguém encosta do teu lado para dizer a você coisas que vai alimentar a tua incredulidade, vai te levar a desacreditar da promessa de Deus. Escute, meu irmão, quando Deus disse que te colocaria em algum lugar, sabe por que é que Deus falou isso? Se Deus disse que vai te colocar em algum lugar, é porque você, com tua própria força, não entraria lá. Deus conhece as adversidades que terão. Deus conhece os problemas que você vai enfrentar. Deus conhece os inimigos que você tem. Com quem é que você vai se encontrar e com quem é que você vai ter que lutar. É por isso que Deus faz uma promessa dizendo: eu vou te colocar nesse lugar. Você está me entendendo? Caso contrário, Deus diria: você conseguirá sem problema nenhum. Entenda isso. Então, se você quer ter a tua fé alimentada e alcançar aquilo que Deus tenha te prometido, não fique dando ouvido a pessoas que não professam a mesma fé. Não ande com pessoas que já negaram a fé. Não caminhe com eles. Porque se você não tiver a fé suficiente, você será influenciado e não o influenciará. Procure ouvir pessoas de fé. Pessoas que acreditam na promessa. Pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que acreditam no que a palavra de Deus diz. Porque os incrédulos acreditam em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. Você já tem a palavra de Deus. Deus já fez uma promessa e esse povo, eles experimentaram todo tipo de milagres. Eles viram o mar se abrir. Eles viram chover pão dos céus, carne dos céus, rocha se abrir. Eles viram esses milagres acontecer. Deus os guiava durante o dia em uma coluna de nuvem para dar refrigério a eles. Deus os guiava de noite em uma coluna de fogo para dar luz a eles. Deus estava sempre dizendo que estava com eles e provando que estava com eles. Escute, meu irmão, é por isso que Deus colocou pastores sobre você. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que buscam a Deus e têm a palavra de Deus sobre a sua vida. Pare de ficar ouvindo essas pessoas que não têm comprometimento com Deus, com a igreja e com a palavra de Deus. Essas pessoas são incrédulas e muitas delas enviadas pelo diabo para desmotivar você, para te arrancar do propósito de Deus. Seja inteligente. Corte o relacionamento. Não se interesse por sua conversa. Não se interesse por suas opiniões. Quando você quer saber alguma coisa sobre a tua fé, busque a Deus e busque o teu pastor, homens e mulheres de Deus, que Deus constituiu sobre a tua vida para te guiar por um caminho de bênção, para te guiar por um caminho de vitórias. Não troque um culto por uma conversa fiada. Não troque um culto por um momento de lazer. Não troque. Não troque a presença de Deus por qualquer pessoa ou por ninguém. Escute bem o que a Bíblia disse. Mas entre eles se levantaram, a minoria foi.
2 homens, Josué e Calebe, se levantou entre todos aqueles. Era Massura Bacandarábia. Mas existia, estava lá. Eles levantaram com sua palavra dizendo, eu quero ler aqui com vocês. No verso 6 do capítulo 14 de Números. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. É por isso que o inimigo não quer que você chegue lá. Escute bem isso. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, não importa quantos adversários, ou quantos mais inteligentes, ou quantos mais influentes, ou quantos mais grandes, ou quantos mais poderosos, ou quanto mais gigante, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará aonde tem prometido. Ele nos colocará. Ele nos porá, porque é nossa promessa, deles a temos. Nós ouvimos da boca de Deus, e para que você saiba, Deuteronômio 8:3 disse que no deserto permitiu por um momento alguma aflição, dizendo para te provar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que rege a vida da igreja não são lindas palavras, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nesta terra. Ele nos dará o que tem prometido. Ele nos levará ao crescimento. Ele nos levará à conquista, porque é uma promessa dele para minha, para tua, para nossas vidas. Agora escute bem, no verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Sabe o que o povo disse? Então disse toda a congregação que apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda dos filhos de Israel, cobriu aos homens de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está com medo de professar a tua fé? Você terá o amparo de Deus, você terá respaldo de Deus, porque Deus responde a uma fé genuína. Deus responde àquele que o confessa em qualquer circunstância. Escute bem, queriam apedrejar os homens de fé, como hoje querem, mas a glória de Deus os protege. A glória de Deus os protege. Escute bem no verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarão esse povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que eu tenho feito? Escute isso. Escute isso.
Eram pessoas que haviam provado, visto milagres e endureceram os seus corações. Eram pessoas que haviam presenciado e recebido milagres, que um dia confessavam a fé genuína e hoje se acham inteligentes e negam a fé que um dia professaram. Sabe o que custa a incredulidade? A perca da promessa. Eu vou finalizar. Moisés roga a Deus o perdão por aquele povo. No verso 20, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão somente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, não verão a terra que jurei a seus pais. Não verão. E até nenhum daqueles me provocaram haverá. Olha isso no verso 24. Porém, aleluia, o meu servo Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Quando você crê, quando você acredita, você leva pessoas a crer, você leva familiares a crer, você ajuda pessoas a sair do buraco. A incredulidade prejudica a si próprio e a outros que te seguem ou que os seguem. Agora a confissão de fé te abençoa e abençoa a vida de muitos outros. Meu irmão, há uma presença de Deus tão maravilhosa nesse momento. Há uma glória de Deus que se manifesta nesta hora. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Creia nisso. Reative a tua fé. E Deus te dará grandes vitórias. Inimaginável. Porque a Bíblia também diz que Deus opera segundo o poder que em nós está. Deus os abençoe. Fique com esta palavra. E até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que abençoou você. E se tem abençoado você, compartilhe a outras pessoas, para alcançar mais pessoas, para que sejam levantadas. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.